Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso muito misterioso que aconteceu no ano de 2009 na Inglaterra e que a polícia trabalha até hoje nesse caso. Eles têm uma pista muito importante que é uma imagem de uma câmera de segurança que talvez tenha pego a pessoa responsável por isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago casos criminais resolvidos, que são um mistério, como é o de hoje. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Claudia Lawrence. Claudia Elizabeth Lawrence nasceu no dia 27 de fevereiro de 1974, em Malton, na Inglaterra. Ela passou sua infância com seu pai Peter, sua mãe Joanne e sua irmã mais velha chamada Ailey. Seu pai era advogado e sua mãe era membro do Conselho Municipal de Malton e serviu como prefeita da cidade. Ela teve uma infância tranquila, estudou na York College for Girls. Depois que se formou na escola, ela fez faculdade e se tornou uma chefe de cozinha. Seus primeiros empregos foram em hotéis e restaurantes na cidade de York. Em 2006, ela conseguiu um emprego na Universidade de York, trabalhando como chefe na principal cantina do campus da universidade. Seus pais se divorciaram quando Claudia tinha mais ou menos 20 anos, mas ela permaneceu perto de ambos, frequentemente conversava com eles pelo telefone e via o seu pai várias vezes na semana. Em 2007, ela comprou uma casa no subúrbio de Haworth, que faz parte de York. Sua casa estava localizada a poucos quilômetros do seu emprego. Ela era pontual e muito respeitada em seu trabalho. A gente não tem muitas informações sobre a vida amorosa dela. Ela deixava tudo aquilo muito em sigilo, mas tem algumas suspeitas de que ela se envolveu com alguns homens casados que ela conheceu em um pub que ficava muito perto da casa dela, mas são essas as informações que a gente tem. A gente sabe também que ela nunca namorou por muito tempo, ela teve alguns namoros, mas não duravam mais do que um mês, então era algo bem restrito e que ela não falava muito sobre isso. Em março de 2009, Claudia estava com 35 anos e no dia 18, uma quarta-feira, às 6 horas da manhã, ela foi para o seu trabalho na cantina da universidade e trabalhou até às 2 horas. Ela foi capturada pelas câmeras de segurança do local, deixando a universidade a pé. Por volta das 3 horas da tarde, ela foi capturada por outra câmera de segurança, passando por uma loja perto de sua casa e foi vista por um vizinho. Durante a noite, Claudia falou com seu pai e com a sua mãe através do celular. Segundo eles, tudo parecia normal naquela noite. Ela disse para sua mãe que iria dormir mais cedo, porque ela teria que acordar mais cedo no dia seguinte, já que o seu carro estava no conserto e ela tinha que ir a pé para a faculdade. Na quinta-feira, dia 19, ela simplesmente não foi trabalhar, o que era algo muito incomum. Ela tinha o seu horário às 6 horas da manhã, mas ela não apareceu na universidade para preparar a refeição na cantina. Isso era muito estranho. Então seu chefe, ele ligou para o seu celular, o celular tocou, mas caiu ali para deixar uma mensagem, já que ela não podia atender naquele momento. Ele achou um pouco estranho, mas ele não falou isso para ninguém, continuou fazendo suas tarefas e deixou pra lá. Naquele dia, ela tinha combinado de se encontrar com sua melhor amiga chamada Suzy Cooper para tomar uma bebida no pub que ela sempre ia. Claudia também não apareceu ao encontro com sua amiga, mas de início Suzy não se preocupou, ela apenas mandou uma mensagem, mas não teve resposta. No dia seguinte, a Suzy continuou sem respostas da Claudia, então nesse momento ela ficou preocupada. Ela ligou para o chefe da Claudia e ele disse que ela não compareceu no serviço no dia anterior. Ela também falou com o dono do pub era muito amigo da Claudia e ele disse que ela não apareceu, que ele não tinha mais visto ela e com certeza tinha alguma coisa errada. Então ela falou com o Peter, o pai da Claudia, e ele ficou muito preocupado porque ele também não teve mais contato com a filha, então ele decidiu ir até lá.
Peter morava em outra cidade, então ele teve que dirigir cerca de 32 quilômetros até chegar na casa da filha. Ao chegar lá, ele chamou o dono do pub para ir com ele. Quando entraram na casa de Cláudia, tudo parecia normal. A cama da Cláudia estava arrumada, sua escova de dentes estava no lugar de sempre, tinha ali pratos que provavelmente ela tomou café da manhã, que estavam na pia, então indicou ali que ela se levantou e se arrumou na manhã anterior. Seus chinelos foram deixados na porta, como se ela tivesse deixado eles ali para colocar os seus calçados para sair. Os únicos itens que faltavam era a mochila de Cláudia, que ela normalmente levava para o trabalho, sua roupa branca de chefe, sua chapinha de cabelo e seu celular. Sem nenhum sinal de Cláudia, Peter relatou seu desaparecimento à polícia de North Yorkshire e uma investigação foi iniciada. A polícia foi até a casa da Cláudia, mas de início eles não fizeram muita coisa. Eles falaram que provavelmente estava tudo bem, que ela foi em algum outro lugar e que em breve ela voltaria, já que isso é muito comum de acontecer, das pessoas sumirem por ali 1-2 dias e depois retornarem. Então, de início, a polícia não deu muita importância para esse caso. Como ela não retornou, a polícia analisou o celular de Cláudia para ver se encontrava alguma pista. Eles descobriram que o seu celular desligou por volta do meio-dia do dia 19 de março. A polícia acreditava que ele estava desligado em vez de ter ficado sem bateria. De acordo com seus amigos e familiares, Cláudia sempre estava com seu celular. A polícia encontrou o carregador de Cláudia na casa dela e isso não fazia muito sentido ela ter saído sem o seu carregador, já que ela usava o celular o tempo inteiro. A polícia sugeriu que ela saiu para o trabalho normalmente na manhã do dia 19 e que talvez alguma coisa aconteceu com ela no meio do caminho. Estava extremamente escuro de manhã naquela época do ano e Cláudia estava andando sozinha, então parecia ser uma explicação viável de que alguma coisa aconteceu com ela. Em 10 dias, a investigação se intensificou, com 100 policiais e 65 pessoas de equipe de buscas e salvamento vasculharam a área. Não demorou muito para que o caso ganhasse atenção nacional e uma reconstrução dos últimos movimentos conhecidos de Cláudia foi recriado no início de junho num popular programa de TV britânico. Um ciclista diz que na manhã do dia 19 viu um casal na ponte de Melrose Gate às 5h35 da manhã. Essa ponte está no caminho que Cláudia fazia para ir à universidade. A mulher foi descrita como mais baixa que um homem, com cabelos castanhos e vestindo uma jaqueta azul curta. O homem foi descrito como tendo cerca de 1,70 de altura, magro, vestindo um capuz de cor escura e uma calça camuflada. A testemunha também afirmou que ele estava segurando um cigarro na mão esquerda. Apesar dos inúmeros apelos da polícia, o homem e a mulher nunca foram identificados. Além das inúmeras declarações de testemunhas oculares, imagens de câmera de segurança também capturaram algo fora do comum naquele dia. Às 5h42 da manhã do dia 19, uma câmera de segurança perto dos fundos da casa de Cláudia capturou um carro de cor clara dirigindo perto da casa dela. À medida que um carro se aproxima da casa de Cláudia, o carro freia rapidamente. O carro está muito longe para ver as placas e, apesar dos apelos públicos, o motorista nunca foi reconhecido. Esta filmagem, combinada com dicas do público, parece confirmar a teoria inicial de que Cláudia desapareceu depois que ela saiu para trabalhar no dia 19, mas a polícia tinha algumas informações que eles estavam mantendo para si. Demorou 6 anos para a polícia divulgar imagens de uma câmera de segurança mostrando um homem a poucos metros da casa de Cláudia na noite do dia 18, pouco antes dela falar com seus pais ao telefone. Ele é mostrado caminhando por uma estrada que leva a um beco na parte de trás da casa da Cláudia. Ele sai da cena, mas retorna um pouco depois com o que parece ser uma bolsa no ombro. Ele então caminha para perto da casa da Cláudia, mas para quando vê outra pessoa descendo e apenas continua quando a pessoa não está mais ali. Uma revisão do caso em 2013 trouxe algumas novas evidências. A análise do telefone desaparecido de Cláudia mostrou que ela estava passando um tempo em determinada área de York, nas semanas em que antecederam seu desaparecimento. A polícia acredita que ela provavelmente estava na área para ver alguém e pediu informações aos motoristas de táxi que pudessem levar ela até lá nas primeiras horas da manhã. Se Cláudia estava em algum tipo de relacionamento da época, ela não compartilhou isso com nenhum de seus amigos ou familiares.
Eles fizeram um reexame dentro da casa da Cláudia e encontraram outras impressões digitais. Eles fizeram o possível ali para ver se encontravam alguém que correspondesse a essas impressões digitais, mas não combinava com ninguém. Eles também encontraram uma bituca de cigarro que estava dentro do carro dela, que estava no concerto. Eles conseguiram tirar um DNA dessa bituca, um DNA masculino, mas também não foi comparado com vários, mas nenhum se encaixou. Em 2015, a polícia investigou o beco atrás da casa da Cláudia com cães farejadores e uma equipe especializada. Se algo foi encontrado, eles não revelaram ao público. Nos 2 anos seguintes, pelo menos 8 prisões foram feitas em relação ao desaparecimento de Cláudia. Todos eram homens, todos mais velhos que ela, e todos tinham um lugar em comum, o pub Nigg Head, o pub que ficava próximo à sua casa. Mas a polícia não conseguiu provas o suficiente para acusá-los. Em 2013, a mãe de Becky Golden, que foi assassinada em 2007, diz que sabia quem era o responsável pelo desaparecimento de Cláudia. O mesmo homem que assassinou sua filha. Christopher Hallowell, de 52 anos, estava atualmente cumprindo prisão perpétua pelos assassinatos de Becky Golden, de 20 anos, e Sean O'Colaren, de 22. A mãe de Becky, Karen Edwards, afirmou que durante sua própria investigação, ela encontrou uma testemunha que diz ter visto Christopher conversando com Cláudia pouco antes dela desaparecer. Sean e Becky desapareceram em Swindon, a cerca de 320 quilômetros da casa de Cláudia em York. Magro, com 1,70 de altura e fumante, a descrição de Christopher tem semelhanças com a do homem relatado pelo ciclista na manhã em que Cláudia perdeu seu turno. Christopher assassinou Sean em uma data importante, sendo o dia em que ele e uma namorada terminaram. A data em questão era 18 de março de 2011, a mesma data em que Cláudia provavelmente desapareceu. Embora existam algumas semelhanças entre os dois casos, o detetive responsável disse que não há ligações entre os dois casos e que Christopher não é considerado um suspeito. Desde o desaparecimento de Cláudia, a polícia recolheu 2.517 depoimentos, verificou 1.771 veículos, vasculhou 38 casas e estabelecimentos comerciais, examinou 65 cenas e testou mais de 200 itens para DNA. No total, 159 pessoas foram investigadas. A polícia acredita em algumas possibilidades que pode ter acontecido com ela. A primeira foi rapidamente descartada, é de que a Cláudia sofreu um acidente quando ela estava indo para o seu trabalho. Em sua rota aconteceu alguma coisa, um acidente de carro, alguma coisa nesse estilo, ela foi atropelada. Mas a polícia fez uma série de investigações ali na rota que ela seguia e eles não encontraram nada, então essa possibilidade foi rapidamente descartada. Uma outra possibilidade que ainda é bem falada é de que a Cláudia foi vítima de um serial killer, que naquela manhã, quando ela estava indo para o seu trabalho, ela encontrou um serial killer, ela não fazia a menor ideia do que aquela pessoa pudesse fazer e ele fez algum mal para ela. Algumas pessoas falaram que na região tinha pessoas agindo estranho antes do desaparecimento dela, então a polícia até foi atrás dessas pessoas, investigou, não encontrou nada que ligasse ao caso e também tinha alguns outros casos abertos para ver se fazia alguma ligação com o caso dela, mas a polícia também não encontrou muita coisa, mas essa é uma possibilidade bem falada, ainda mais por causa do que aquela mãe falou, a mãe da Becky falou sobre o caso da sua filha, que o Christopher a matou, então é uma possibilidade também, não que seja ele o responsável, mas sim um outro serial killer que agiu na região, mas a polícia até hoje não encontrou nada forte que pudesse afirmar essa possibilidade. A possibilidade mais falada, mais aceita, que a gente pode dizer nesse caso, é de que algum romance que ela teve, algum envolvimento com algum homem deu errado. Talvez um homem casado e daí a esposa fez alguma coisa com a Cláudia, descobriu aquela traição, fez alguma coisa com ela, ou até um homem que ela conheceu no pub, alguma coisa desse tipo, fez algum mal a ela, mas infelizmente a polícia não encontrou provas o suficiente. Eles trabalham muito, o caso ainda está em aberto. Em 2021 eles trabalharam muito, encontraram novas pistas, eles não revelaram essas novas pistas, então a polícia ainda está trabalhando muito nesse caso que aconteceu em 2009, então já faz um tempo, mas mesmo assim eles trabalham muito para que esse caso seja finalmente concluído.
Em setembro de 2009, 6 meses depois que ela desapareceu, trabalhadores de turismo alegaram se lembrar de ter visto Cláudia em Pafos, no Chipre, em março daquele ano. Mais tarde, descobriu-se que um funcionário de um bar em Pafos enviou uma mensagem de texto a Cláudia às 9h12 na noite em que ela desapareceu. Isso fez que muitos acreditassem que ela abandonou sua vida e recomeçou no Chipre. Em 2012, um ex-detetive particular entrou em contato com a família de Cláudia para dizer que viu alguém com uma semelhança impressionante com Cláudia Lawrence em Amsterdã. Essas alegações não foram verificadas pela polícia. O pai de Cláudia faleceu em 2021 sem saber o que aconteceu com sua filha. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso cheio de mistérios que aconteceu em 2009 e até hoje a polícia trabalha muito para descobrir o que aconteceu com ela. Provavelmente e infelizmente ela foi vítima de um assassinato, alguma coisa aconteceu. Porque se ela tivesse, apenas desaparecido, provavelmente ela seria encontrada em outro local, se ela estivesse viva. Então tem essa possibilidade de que ela foi pro Chipre, já que ela já tinha ido até esse local naquele mesmo ano, então talvez ela tentou recomeçar a sua vida, só que isso não faz muito sentido. Ela era bem sucedida, tinha sua casa, parecia que não tinha nenhum problema com ela para que ela quisesse desistir de tudo e recomeçar, fugir dos seus pais. Acredito que eles eram muito apegados, isso não fazia muito sentido, porque com certeza eles ficaram muito preocupados com tudo que aconteceu, sofrem até os dias de hoje. Infelizmente o pai já faleceu, então a mãe ainda sofre muito com isso, então não faz, não a gente vendo assim, mas a gente também não sabe o que passava na cabeça dela, mas é uma teoria interessante que a polícia não investigou, mas eu acho que ela também não descartou de que ela tenha recomeçado a vida em outro local. Como eu disse, a mais falada é a questão de que ela se envolveu com uma pessoa ruim, talvez um próprio serial killer que ela nem sabia, e essa pessoa tirou a vida dela naquela manhã quando ela estava indo para o trabalho. Então essa é a teoria mais forte nesse caso, e eu quero saber de vocês o que vocês acreditam que tenha acontecido com ela. Será que ela foi vítima de um serial killer? Será que ela quis recomeçar sua vida em outro local? Enfim, ou será que ela encontrou um serial killer naquele dia, infelizmente uma pessoa que ela nem conhecia, e ele fez algum mal a ela? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.